Bom dia a todos. Muitas das coisas que eu vou colocar aqui já foram colocadas anteriormente, tanto ontem como hoje, e isso é muito bom porque vai ajudando a gente a construir esse conhecimento que é tão necessário para quem é da área da saúde, né? A gente convive diariamente com a dor, com o sofrimento e a morte. Então são assuntos que geralmente a gente evita, mas são fundamentais. Quando eu estava fazendo pós-graduação lá na Escola Paulista, eu lembro que eu resolvi fazer um trabalho, o Médico Diante da Morte, e que eu apresentei no MEDNESP 2005. E quando a gente fez esse trabalho, eu fiz um questionário e eu entregava para os colegas que estavam fazendo pós-graduação comigo lá. E eram todos formadores de opinião, eram professores de universidade. E era interessante que eu entregava para eles e eles falavam assim, mas você não tem outro assunto para pesquisar, não? Falar sobre morte? Oncologista não queria falar sobre morte, né? Então é só psiquiatra mesmo para explicar esse tipo de situação, né? Então a gente vai falar um pouquinho, o objetivo do nossa apresentação é falar um pouquinho com relação à notícia de morte. Como é que a gente faz para dar uma notícia de morte, né? Uma notícia ruim. Eu vou começar contando uma história que aconteceu comigo logo que eu saí da residência e eu fui trabalhar num hospital público no litoral lá de São Paulo, numa cidade chamada Itanhaém. Não sei se vocês conhecem. E apesar do hospital ser um hospital pequeno, ele funcionava como um hospital regional e a gente atendia, era o único hospital que tinha centro cirúrgico que a gente podia atender desde Peruíbe até Mongaguá. Então tinha uma área grande. E eu e o Fernando Guimarães, o pessoal de Santos conhece, estávamos lá de plantão de cirurgia, quando chegou um menino, um garoto com 14 anos com um tiro no tórax. Eu não sei se vocês sabem como é que funciona aqui, mas lá era muito comum, nas casas pobres, as crianças empinarem pipa na laje, no telhado da casa. E o menino estava empinando pipa na laje da casa dele, a mãe na cozinha, fazendo o almoço. E alguém brigou na rua, um puxou a arma, deu um tiro e o projétil atravessou o tórax do menino. Apesar de tudo, e a gente tinha acabado de sair da residência, nessa época a gente é muito valente também, eu e o Fernando colocamos o menino na mesa, abrimos o tórax dele e descobrimos que o projétil tinha atravessado a cava superior. Entrou e saiu. Ficou 2 tripinhas assim. A gente conseguiu conter o sangramento, mas não tinha sangue, não tinha material de sutura vascular, não tinha circulação extracorpórea e não tinha cirurgião para fazer aquilo lá, porque eu e o Fernando éramos 2 cirurgiões gerais que tinham acabado de sair da residência. Aí, de repente, a gente se viu numa situação desesperadora. O menino estava lá, ainda estava vivo, com o tórax aberto, e a gente não tinha o que fazer. Não tinha condições de fazer nada por ele. Bom, ele morreu. Parou na mesa. Nós encerramos. E quando nós saímos com aquela sensação de derrota, né, que o Amaury citou, na porta do centro cirúrgico estava lá uma senhora, uma mãe, chorando muito, desesperada, e ela queria saber como é que estava o filho dela. E aí eu nem lembro como foi que nós falamos, né? Mas olha, ele morreu, não deu certo, o tiro atravessou o coração dele. E ela se desesperou, começou a gritar, se jogou no chão, e ela não sabia o que fazer, ela não queria estar vivendo aquilo que ela estava vivendo. E eu e o Fernando olhando para aquela mulher rolando no chão, e a gente também sem saber o que fazer. Aí eu chamei a enfermeira e pedi para a enfermeira fazer o famoso diazepam, né? O diazepam, ele deixa a paciente torporosa, ele deixa a paciente quieta, mas ela continua sofrendo muito. Quer dizer, o diazepam que você faz nela é para você, não é para ela, né?
E aí, o que a gente faz? A gente manda fazer o diazepam e vaza, né? Vai embora. Por quê? Porque você também não quer viver aquela situação. Porque essa ilusão que colocaram para a gente, de que se você se distanciar dos seus pacientes, você não vai sofrer. Mas, meu Deus, a tua profissão te faz ficar ao lado de pessoas que sofrem o dia inteiro. A tua profissão te coloca diante da morte todos os dias. Como é que você vai fugir disso todos os dias? A gente precisa aprender a enfrentar isso. Então, primeiro a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, para ver o que isso provoca em nós, para ver o que a gente precisa trabalhar em nós, para que a gente fique mais tranquilo para ajudar o outro quando o outro estiver vivendo essa situação. Então, a questão da morte é que você tem que morrer para ajudar os outros a morrerem. Em que momento você está da sua relação emocional com a sua própria morte? Você está negando? Você está com raiva? Você deprime, isso te deprime? Né? Ou você está aceitando isso? Ou você ainda barganha com Deus para resolver isso com você? Então, a Elizabeth Kubler-Ross, ela estabeleceu as fases do morrer, e ela não vale só para quem está na iminência da morte. Todos nós estamos em algum momento dessa elaboração do morrer, né? Só que a gente não se dá conta disso. A gente não quer falar sobre isso. Então, quando alguém vem com um trabalho ou vai fazer uma palestra sobre a morte e o morrer, ninguém quer saber de assistir. Outro dia, a gente na mesa mediúnica, no centro espírita, não sei o que eu falei sobre a morte, alguém falou assim: Deus me livre. Opa! Como é que é? Deus me livre, eu não gosto nem de falar desse assunto. Gente, médium vidente, está vendo morto todo dia, está dentro do centro espírita. Hello! Sabe? Então, isso faz parte de uma série de elementos, e o mais poderoso deles é o nosso instinto de sobrevivência. É normal ter medo de morrer. É normal ter medo da morte. Existem vários elementos que geram isso em nós, né? O que não é normal, nem racional, é você fazer questão de não abordar isso na tua vida. Eu sempre conto a história de uma amiga minha. A gente começa isso com as crianças. Ela tinha um filho pequenininho. O filho estava na feira, né? Antigamente vendia peixinho na feira, não sei se mais tem isso. Aí tinha um peixinho dourado lá e o menino, compra. Ela comprou, colocou naqueles aquários redondos, né? Que não serve para o peixinho dourado. E, obviamente, o peixinho dourado ficou lá um tempo e morreu. O menino batizou o peixinho de Bob. Aí ele ia, todo dia de manhã ele levantava: oi Bob, bom dia, punha comida para o peixinho. Um dia ela levantou de manhã e o Bob estava com a barriga para cima, boiando no aquário. Ela entrou em pânico, saiu correndo, comprou outro Bob, colocou lá. E o menino: bom dia Bob, colocou a comida, e foi assim. Morreu o segundo Bob, o terceiro Bob, o quarto Bob. Um belo dia ela chegou lá e não tinha peixinho dourado, só tinha preto. Ela comprou e pôs lá e ficou quieta. O moleque levantou: bom dia Bob, pôs a comida, sentou, começou a tomar o café da manhã e falou assim: mãe, dessa vez não tinha Bob dourado, não? Não é? Por que a gente tem medo da morte? A gente coloca isso para as crianças também. Eles têm que enfrentar isso. Sabe? Eu não sei, não estou rogando praga, mas todo mundo nessa sala vai morrer. Quem está na frente, quem está atrás, quem está do lado direito, ela vai morrer. E olha que eu vou acertar todas as possibilidades. É 100%. O peixinho lá da Bahia, ele fala que vida é uma doença sexualmente transmissível com 100% de óbito. Então, você vai morrer, por que você vai morrer? Porque nasceu. Quem é a culpa quando alguém morre? Dele que nasceu. Se não tivesse nascido, não ia morrer. Gente, a gente precisa começar a reordenar nossos conceitos e a hierarquia das necessidades nas nossas vidas, não é? Então, essa questão, se eu não enfrento isso diante do espelho, como é que eu vou fazer isso com os meus pacientes? Então, uma das coisas que eu acho muito importantes e que a gente tem que começar a se perguntar é isso aí.
o que se espera do médico? Né? O que a gente quer que o médico faça? Qual que é a expectativa? Né? Bom, o nosso patrono da medicina ocidental, o Hipócrates, ele dizia assim: antes de mais nada, não lese. Então, essa é uma coisa muito importante. Se não dá para ajudar, não atrapalha. Não é? Então, quando a gente propõe uma eutanásia, por exemplo, você está indo contra isso. Quando você propõe uma terapia que vai ser agressiva e vai trazer dor e sofrimento, sem uma perspectiva de futuro, de sucesso, você está propondo o contrário disso. Então, a primeira coisa que tem que ter na cabeça de todo médico é: não lese. Né? Essa é a primeira coisa. Depois, a gente tem que começar a entender que, apesar de terem tentado convencer a gente disso, nós não somos capazes de curar. E como o Amaury deixou bem claro aqui, nós não somos capazes de salvar. Eu deixo muito claro isso para os meus alunos, e existe uma informação subliminar. Então a gente fala muito isso. Eu dei um remédio que curou o paciente, eu curei o paciente, eu operei e curei o paciente. Nenhum terapeuta tem a capacidade de curar ninguém. A cura é atributo do enfermo. O que nós fazemos é viabilizar a cura quando possível. Sendo que, se a gente for discutir aqui, no ambiente médico espírita, o que é doença e o que é saúde, a gente vai descobrir que, às vezes, a doença física é que significa a cura. E que o paciente vai morrer curado. Porque o corpo, ele é cíclico, é descartável. Isso que me assusta muito, às vezes, quando eu vou em centro espírita, que faz cura espiritual. Tem palestra? Não tem. Tem grupo de estudo? Não tem. Mas tem um monte de médico que faz cura espiritual. Isso daí é um desvio, uma perda de foco. Eu não sou contra. Eu já vi coisas assim, fantásticas. Mas o espiritismo, ele não está lá para curar o corpo. Isso daí é a gente atrás do milagre. A gente quer que o médico não resolveu, vamos lá para ver se alguém resolve. Então, quando você está indo para buscar a cura física, você está indo no lugar errado. Para buscar a cura física, você tem que ir no médico. O centro espírita te oferece a cura real, a saúde da alma. E para isso, muitas vezes você tem que sentir a dor. Muitas vezes você tem que passar pela experiência da dor. Mas isso é entre nós, espíritas. E já está errado. Agora você imagina fora desse padrão. Então, quando você vai com a ilusão de que você é o cara que vai curar ou salvar alguém, você vai cair na onipotência, que é o que te tortura todos os dias quando você vai dormir à noite. Porque é como o Amaury falou, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, você vai perder. Vai perder porque todo mundo que nasceu vai morrer. E se você achar que você é o cara que vai impedir que os outros morram, você vai perder sempre. E aí aquela história, né, que eu convivi muitos anos com isso. Cara, fiz uma cirurgia ontem. Sério, o que foi? Não, o cara tinha um câncer e eu tirei o esôfago, fiz uma toracotomia, aí a gente tirou uma metástase do fígado e tal, ficamos 12 horas operando. Pô, a cirurgia foi linda, ficou... Puxa, que legal, né, meu? Como é que tá o paciente? Ele morreu. Mas a cirurgia foi boa pra caramba. Não, mas deixa eu te contar, eu fiz a técnica tal. Nós estamos lá para quê? Ninguém está fazendo. Não é? Às vezes a gente percebe muito claramente isso, quer dizer, uma perda de foco que acontece, e acontece com o médico porque o paciente pede isso para ele. Né? Se o médico é onipotente, ele é onipotente porque o paciente quer alguém que resolva o problema dele. Ele quer terceirizar a cura. Ele quer que alguém cure ele. Ele não quer participar do processo. Não é? Então, aquela história. No consultório você vê muito isso. O cara vai lá, doutor, eu tenho uma gastrite que não resolve nunca, eu estou cansado de tomar omeprazol. Tá bom, vamos conversar. Você fuma? Fumo.
Você bebe álcool? Ah, bebo, né, doutor? Você come devagar? Não, como rápido, não dá, eu tenho 5 minutos para comer. Bom, você tem que parar de fumar. Mas, doutor, eu venho aqui para você me dar um remédio. Você quer que eu pare de fumar? Eu não consigo parar de fumar. Se conseguisse, eu já tinha parado. Ó, se eu tenho que comer devagar, não posso. Eu tenho que trabalhar. Você quer que eu não trabalhe? Dá para você parar de beber? Não, mas o único prazer que eu tenho no final de semana é tomar uma cerveja. Você quer que eu faça o quê? Ah, me dá um remédio aí. Você vai no farmacêutico, pede para ele te dá o omeprazol e você vai para casa e toma, ué. Mas não está funcionando? Sinto muito. Aí o cara sai bravo do consultório. Quer dizer, ele quer que eu resolva o problema dele, mas ele não quer participar. Quando você pede para ele comer menos, ou para ele deixar de comer uma coisa ou comer outra, ele não quer abdicar daquilo. Tá bom, é um direito dele, mas não vem querer que eu resolva isso para ele. Eu não consigo resolver os meus problemas. Eu estou cheio de defeito, todo dia eu acho que eu melhorei um pouquinho, daqui a pouco eu estou vendo que estou errando de novo. Então, se eu não consigo resolver o meu, como é que eu vou resolver o seu? Então você serve para quê? Para te ajudar. Eu tenho um conhecimento técnico, eu posso te ajudar, mas quem vai fazer você melhorar ou não é você. E isso daí os médicos têm que aprender, porque a onipotência do médico, ela judia do paciente sim, mas mais do que isso, ela destrói o médico. Eu duvido que tenha alguém aqui, que seja médico da área de saúde, que não se lembre do primeiro paciente que morreu, que a gente fala assim, perdi um paciente. Não era seu. Como é que você perdeu? Você só pode perder uma coisa que é sua. Então, da onde vem isso? Da onde vem isso? Isso vem da nossa dificuldade de aceitar a nossa limitação diante da doença, de aceitar a limitação diante do próprio doente, da gente perceber que nós não somos onipotentes, que nós não somos deuses, que nós não temos como resolver a maior parte dos problemas que vão se colocar diante de nós. Então, o que é que significa ser médico? Hoje em dia, se você perguntar para as pessoas, elas vão falar isso para você. O médico é aquele que sabe curar, o médico é aquele que evita a morte, o médico é aquele que está abaixo de Deus. Olha, eu vou confessar para vocês, eu odeio quando falam isso para mim. Doutor é Deus no céu e o Senhor na terra. O cara fala, mas e o resto? Não é? Só entre Deus e eu deve ter uma infinidade de coisas, né? E cadê o resto que está do meu lado? Não é isso. Eu acho que o ressignificado da profissão é essa. Eu não sou aquele que cura, eu sou o que auxilia, ou devo ser. Né? Eu não sou aquele que evita a morte, mas aquele que ampara a morte, porque ela é inevitável. E eu não sou aquele que está abaixo de Deus, eu devo ser aquele que está com Deus. Não é? Então, a gente vai discutir qual que é a verdadeira função do médico, né? A verdadeira função do médico é a solidariedade. Eu acho que o grande privilégio dos profissionais da área da saúde é que eles são as pessoas que, no seu trabalho, exercem a solidariedade. Eu fui buscar no dicionário a definição da palavra solidariedade. Olha que maravilha que eu achei. Sentimento que leva a prestar auxílio a alguém. Isso é a profissão. Se eu não tenho vontade de prestar auxílio a alguém, eu não posso fazer nada que esteja ligado à área da saúde. Porque se resume nisso, prestar auxílio a alguém. E a segunda definição que eu achei melhor ainda, sentimento de partilha do sofrimento alheio. Quer dizer, se você sabe que a tua profissão é partilhar o sofrimento alheio, como é que você vai negar o sofrimento alheio? Como é que você vai se distanciar do paciente? Como é que você vai fingir que você não está sentindo aquilo que você está sentindo? Uma das maiores lições que eu tive na minha profissão foi essa, porque quando eu saí da faculdade, eu saí com essa ideia. O Amaury falou isso também. Você chega cheio de ideais na faculdade. A faculdade é como se fosse um liquidificador, você sai meio disforme, você já não sabe mais quem você é direito. Mas eu saí com essa história, se eu for sofrer com todo mundo que vai sofrer junto comigo, eu não vou aguentar.
Aí, quando o paciente tinha um diagnóstico muito grave, ou quando eu sabia que ele ia morrer, eu fingia que eu não estava preocupado com ele, ou no momento em que as coisas ficavam muito ruins, eu passava ele para outro profissional e ia embora. Fuga. Aí eles morriam, e eles ficavam eternamente na minha cabeça. E eu ficava pensando, puxa, eu não me envolvi para não sofrer e estou sofrendo até hoje. Aí depois eu decidi que não era isso. Que já que ele estava lá sofrendo e que eu ia fazer parte desse processo, eu ia fazer parte mesmo. E eu passei a ser amigo dos meus pacientes, eu passei a criar um vínculo com os meus pacientes, um vínculo mais profundo, de conhecer a família, de visitar, de frequentar a casa, claro, com a postura profissional, obviamente, mas eu passei a fazer parte disso, eu passei a fazer parte desse processo. Eu ia na casa dos meus pacientes que estavam morrendo, mesmo que eu não fosse mais operá-los, mesmo que eu não tivesse mais nada para fazer tecnicamente como profissional. E aí eu descobri que quando eles morriam, eu me sentia muito melhor, porque a minha sensação era de dever cumprido. E além do mais, eu tinha ganhado um amigo. Então eu ganhei 2 vezes, enquanto eu perdia várias vezes quando eu tentava evitar isso. Então, se eu estou na chuva, é para me molhar. E quando eu crio o vínculo, esse vínculo tem que ser trabalhado. E aí eu comecei a descobrir que muitas vezes o que eu tinha dado de assistência para o meu paciente tinha muito mais qualidade e significado do último momento em que eu operei ele até o momento em que ele morreu. Das conversas que nós pudemos ter depois que eu já não tinha mais o que fazer tecnicamente por ele. Então, estar próximo e ajudar e amparar o paciente é solidariedade. Eu estou disponível para partilhar o sofrimento alheio, né? E isso não faz você sofrer mais, faz você sofrer menos, porque você sabe que você está lá para isso. Então, na verdade, é isso. A missão do médico, segundo Hipócrates, é curar quando possível, tendo em mente que não é você que vai curar. Jesus, quando tinha as curas milagrosas, ele falava, olha, eu te curei. Falava isso? Não. A tua fé te curou. Vai, não peques mais. Se Jesus não admitia que ele curava, nós vamos admitir? A gente vai falar que curou? Não é isso. Ah, mas o cara chegou lá com um tiro e eu operei e ele não morreu do tiro, então na verdade eu curei ele. É mentira. Eu trabalhei muitos anos no pronto-socorro em periferia de São Paulo. Operei muito baleado. Tem cara que toma um tiro, nem teve lesão grave e morre, e tem outro que chega igual uma peneira e não morre. Na verdade, eu fui um instrumento para promover a cura. Se ele curou ou não, é com ele. A gente não pode se esquecer disso, não é? Então, curar quando for possível, aliviar quase sempre. E eu tenho um amigo anestesista que ele me falou uma coisa muito importante. Ele disse assim, Décio, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem de dor, ninguém mais sente dor, só sente dor se quiser. Então a dor física, eu tenho como suprimir, não é? A dor espiritual, a dor moral, não tem analgésico para isso. Não é? O único que eu conheço chama tempo. E isso é sempre em doses homeopáticas, demora para fazer efeito. Não é? Mas tem. E consolar sempre. Então, se eu estou lá com a missão de solidariedade, eu tenho que consolar. E isso é a minha tarefa básica. Então, como é que eu vou dar essas notícias difíceis? Para o paciente e para a família do paciente. Porque essa é uma coisa que o cuidados paliativos está trazendo e que a medicina, de uma certa maneira, ignorava. Quando você está diante de um paciente, ele não é o seu único foco de atenção. Porque quando alguém adoece na família, a família adoece junto. E eu, como médico, tenho que estar atento a isso também, né? Então, na hora de dar a notícia, como é que eu faço? Como é que eu vou dar notícia para o paciente e para a família? Existem algumas normas, apesar de que não dá para ter regra sobre isso. Você tem que usar muito a sua sensibilidade, a sua perspicácia. Mas existe até uma cartilha do Ministério da Saúde que foi elaborada por um grupo de psicólogos, terapeutas, psiquiatras, que é muito legal. Ela está disponível na internet, é só você buscar. E eles falam algumas coisas importantes. Por exemplo,
escutar o paciente. Como é que você vai dar uma notícia para uma pessoa que você não falou nenhuma vez, que você nunca conversou? Né? Você tem que ter pelo menos uma ideia, conhecer o grau de informação sobre a doença. O que é uma dificuldade quando, nessa situação, por exemplo, que eu acabei de narrar para vocês, em que chegou o menino, eu o levei para o centro cirúrgico, eu atendi ele, quando eu saí, tinha uma pessoa lá fora chorando, que eu inferi que era a mãe dele, mas eu não sabia quem ela era. Eu nunca tinha visto aquela mulher. E ela nunca tinha me visto, e de repente eu vou ter que dizer para ela que o filho dela morreu. Né? Então nem sempre é possível, mas na medida do possível é interessante que você troque algumas palavras antes, que você tente fazer uma conexão com essa pessoa. A primeira conexão que se faz é pelo olhar. Você tem que olhar no olho da pessoa. Se você chega olhando para baixo, ou se você olha para ela de relance, você está dizendo que você não quer comunicação. Como é que você vai comunicar se você não quer? E o segundo ponto que eu acho muito importante é o contato físico. A mão no ombro, a mão no pulso. Paciente deitado, finge que está pegando o pulso. Não é para contar a frequência cardíaca. É simplesmente para tocar o paciente. Não é? Paciente grave em UTI, eu gosto muito de colocar a mão na testa. Por quê? Porque quando eu passava mal e ia vomitar, minha mãe colocava a mão na minha testa, eu achava aquilo o máximo. Eu melhorava pra caramba, eu nem prestava atenção que eu estava vomitando. E de repente eu consigo fazer isso com o meu paciente, colocando a mão na testa dele. Né? Então, esse tipo de contato, ele é muito importante. Às vezes é só isso que você tem antes de dar a notícia, mas é importante que você faça. E conhecer as expectativas e o preparo para receber a má notícia. Tem gente que fala assim, não pode falar que ele vai morrer, porque senão ele é capaz de se matar. Mas se você tem medo de morrer, você não vai se matar. E existem os mecanismos de defesa. Né? O que você não pode fazer, em hipótese alguma, é mentir. Porque se você mentir, você está dizendo para o seu paciente que ele não pode confiar em você. Aí fica aquela coisa ridícula. O paciente está indo fazer radioterapia, está careca, ele fica na sala de espera com todo mundo igual a ele, e ele fala assim para você, estou com câncer, né, filho? Você fala assim para ele, não, pai, não é câncer, é outra coisa, você vai ficar bom. Você está isolando ele. Ele está vivendo a crise da morte absolutamente só, porque ele não pode falar com ninguém sobre isso. O médico dele não fala nada com ele. A família finge que não está acontecendo. Com quem que ele vai conversar? Com quem que ele vai trocar esse momento tão difícil para ele? Então eu falo que é um isolamento cruel. Ele não pediu isso. Se você falar que ele precisa, se você abrir a porta para ele e ele não estiver pronto para aceitar, ele nega. Mas no momento em que ele estiver pronto, ele sabe que ele pode contar com você. E isso já aconteceu comigo diversas vezes. E funciona. Funciona. Tinha uma vez um paciente só ia ele no consultório. A gente diagnosticou um câncer de esôfago. E eu falei para ele, o senhor está com câncer de esôfago. Ele falou, e agora, doutor? O senhor acha que isso vai me matar? Eu falei, olha, o prognóstico é ruim. E agora, o que nós temos que fazer? Olha, a gente precisa pensar, vamos fazer o estadiamento, talvez a gente precise operar, talvez não. Ele começou a chorar, a gente conversou, ele saiu do consultório, na outra consulta ele apareceu com a filha. E a filha falou assim, doutor, ele falou para eu vir aqui, porque ele queria que eu conversasse com o senhor, mas ele falou para mim que o senhor falou que não é nada grave. Aí eu expliquei para ela o que era. Ela falou, ele mentiu para mim. Eu falei, não, ele não mentiu para você. Ele te chamou aqui porque ele sabia que eu ia falar a verdade para você. Mas se ele está falando que não é nada grave, não fica levando isso para ele agora, deixa ele chegar. E foi assim que aconteceu. No momento que ele estava se sentindo bem, ele foi conversar com ela, né, sobre a doença dele e a morte dele. Então, mentir é que é o problema, né? Mas como eu vou dar a notícia depende do momento em que ele está passando por aquilo. E falar com simplicidade. Eu tenho que transmitir a informação de uma maneira que o paciente entenda. Eu tive uma situação tragicômica, né? Tinha um paciente que a gente atendeu também um trauma. O paciente morreu. Quando eu saí, estava a família toda reunida. Tinha umas 5 pessoas. Aí eu cheguei e falei, vocês são familiares do seu tal? Ele falou, somos. Eu falei assim, olha, ele não resistiu. Aí eles falaram assim para mim, e quando é que a gente vai poder vê-lo? Eu falei, não, ele foi a óbito.
Mas aonde é isso, doutor? Eu falei, gente, ele morreu. Ah, ele morreu. Aí começaram a chorar. Entende? Quer dizer, ir a óbito, não resistir, falecer, às vezes o paciente não vai entender isso. Então não adianta vir com perguntas, com respostas elaboradas, com coisas difíceis que o paciente não vai entender. Amparar, isso é fundamental. E o amparo não significa nada específico. Quer dizer, como é que eu vou amparar o paciente? Às vezes só de você estar lá, só de você estar ao lado, de você não bater em retirada já é um amparo, né? Ou de você estar lá para tirar as dúvidas. Por que morreu? Como é que aconteceu? O que ele sentiu? O que aconteceu antes dele morrer? Qual foi a última coisa que o senhor ouviu dele? A família precisa disso. E é você que estava lá na hora. Você tem que dar essa atenção para eles. Então não é para você sair correndo. Você tem que esperar para ver como é que a coisa vai acontecer. Você tem que esperar para ver o que eles precisam de você, né? E quando você está falando com o paciente, sempre mostrar um caminho. Não é assim, olha, você está com câncer. E agora, doutor? Agora você vai para um oncologista. Não, vamos discutir, olha, a situação é essa, nós temos essas possibilidades, a gente ainda precisa discutir várias coisas. Eu costumo sempre dizer assim, eles falam, mas é muito grave, eu ainda não sei. É potencialmente grave, nós precisamos esperar a patologia, a gente precisa fazer uma ressonância, a gente precisa ver o estadiamento do seu tumor, e vamos conversando, a gente precisa dar algum norte para o paciente, porque ele vai perder o norte, ele vai sair meio confuso, sem saber para que lado ele tem que ir. Quem tem que dar esse norte sou eu, né? Até para pedir a assistência transdisciplinar, para encaminhar, né? E aí, aconteceu comigo quando eu fui há 7 anos que eu mudei para Campo Grande, e logo que eu cheguei lá, eu arrumei um emprego no pronto-socorro do hospital regional lá. Fazia 15, 16 anos que eu não dava plantão à noite, que eu não fazia trauma. E aí, acho que foi no 3º ou 4º plantão, chegou um menino da ambulância de uma cidade distante, quase 150 quilômetros de Campo Grande. Ele estava numa festa, teve uma briga, ele tomou um tiro na virilha. Ele veio na ambulância e o colega que trouxe ele de lá até Campo Grande reanimou ele 4 vezes. Ele teve 4 paradas cardíacas durante o transporte na ambulância. Quando ele chegou, a gente levou ele imediatamente para o centro cirúrgico e abrimos. Ele tinha a bala tinha pegado a artéria e a veia ilíaca. Bom, ele sanguinou, né? E a hora que eu consegui conter o sangramento, ele teve uma parada. E a gente tentou reanimar e ele não voltou. E eu lembro que eu olhei para o menino, ele estava com uma roupa humilde, mas parecia a melhor roupa dele. E ele tinha as mãos calejadas de trabalhador rural. E eu me compadeci muito daquele menino, sabe? Devia ter uns 20 anos no máximo. E eu fiquei pensando, né? Trabalhador. Tomou um tiro numa festa na praça da cidade. E já era bem tarde da noite, era bem madrugada. E eu saí do centro cirúrgico com aquela sensação de impotência. E aí tinha alguém sentado num banquinho no escuro, porque lá à noite eles apagam a luz do corredor. E quando eu cheguei perto, era um senhorzinho, e eu pensei, é o pai. Ele estava sentado no banquinho de madeira, chorando. Ele veio na ambulância com o filho. Ele sabia que era grave. Aí ele olhou para mim e eu perguntei para ele, o senhor é parente? Ele falou, é meu filho. Aí, quando eu fui falar alguma coisa, ele começou a contar a história. Ele nunca sai de casa, ele queria ir na festa, estava paquerando uma menina, eu não devia ter deixado ele ir, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, eu nem precisei falar que o menino estava morto, ele já sabia. Aí eu sentei do lado dele, e ele acabou a conversa, estava chorando, ele olhou para mim e falou assim, ele morreu, né, doutor? Eu falei, morreu. Aí era a hora em que, antigamente, eu ia dar o diazepam, ou então ia sair correndo. E eu pensei em tudo que eu aprendi esses anos todos, tudo que o Espiritismo me contou, e aí ele se ajoelhou no banquinho e começou a rezar um Pai Nosso. Eu coloquei a mão no ombro dele e rezei com ele. E aí quando eu entrei no elevador,
que terminou esse episódio, eu pensei, nossa, eu melhorei. Eu já sou um médico melhor hoje do que eu era quando eu me formei. E acho que muito do que eu aprendi, quem me ensinou foi o Espiritismo, né? Então por que a gente não pode disseminar isso aí, né? E acho que é isso que a gente está tentando fazer com as AMES, né? Esse trecho, ele veio eu coloquei no meu livro Ser Médico, Ser Humano, e que eu não reivindico a autoria, que eu sei que não é minha, mas ele diz muito do que eu aprendi esses anos. Ser médico é ser parceiro, é estar ao lado e não acima, é auxiliar com amor e não com prepotência, é estar consciente de que a cura é atributo do enfermo e não do terapeuta, é ser solidário, mas acima de tudo é ser humano. Não podia deixar de colocar o meu tributo à doutora Marlene. Quem não conheceu ela talvez não consiga aquilatar a grandeza do trabalho que ela fez. Não foi à toa que o Dr. Bezerra veio recrutá-la pessoalmente. E não foi à toa que ela trabalhou tantos anos por esse ideal que hoje nós estamos desfrutando, que são as associações médico-espíritas. Ela trouxe a alma para a medicina, né? E cabe a nós agora continuarmos esse legado com o melhor que a gente puder fazer. Muito obrigado.